Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Facina. E como eu falei em um vídeo anteriormente, mas conhecido também como o vídeo que eu mostrei para vocês como fazer um delineado colorido, né? Que eu fiz nas cores azul e roxo, né? Onde eu utilizei um batom roxo, e eu utilizei também um lápis azul, que se eu lembrar eu vou deixar aqui na descrição o vídeo em questão. E como eu falei nesse vídeo também, que a partir desse momento eu ia utilizar 3 cenários diferentes para produzir os vídeos para vocês. Um dos cenários é esse em questão, um outro cenário é o cenário que vocês estão acostumados em ver, né? O cenário onde é o fundo todo branco, onde será os vídeos de tag, respondendo as perguntas de vocês. Enfim, esses serão os vídeos mais leves. E nesse cenário serão os vídeos onde eu vou tratar de assuntos mais sérios. E o terceiro, mas não menos importante, cenário é o cenário que é onde tem o espelho e é onde que fica o espelho que fica dentro do meu armário e onde ficam as minhas maquiagens também, porque assim fica mais prático e não fica precisando transportar as minhas maquiagens para um outro lugar, para sujar, outro lugar, enfim. Tá certo? Então esse será um outro cenário. Sem mais delongas, porque o assunto de hoje é um assunto sério e muito provavelmente que esse vídeo fique um vídeo extenso. E é merecidamente que fique extenso, porque quando se trata de assunto sério, eu não me importo de fazer um vídeo que fique tão extenso, porque merece ser falado, precisa ser falado. Então, eu vou começar leve, eu vou começando a falar sobre algumas curiosidades. Quando é que começou, do porquê que começou. Então, a primeira curiosidade é que esse mês de setembro, o mês amarelo, ele iniciou no ano de 2015, pois o mês foi escolhido para a campanha, pois desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E já a segunda curiosidade é que o Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização de Vida, cujo a sigla é CVV, e também o Setembro Amarelo é a iniciativa do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. A terceira curiosidade, que eu, como eu prometi para vocês que eu ia começar leve, né? A terceira curiosidade é que tudo começou por conta dessa história, que em 1994, um jovem americano chamado Mike M., de apenas 17 anos, ele tirou sua própria vida em seu Mustang 1968, né? O ano do carro era 1968. Esse Mustang era um Mustang amarelo, né? E em seu funeral, os seus amigos e seus familiares distribuíam uma fitinha amarela e um cartãozinho com algumas mensagens de apoio para aquelas pessoas que estivessem passando pelo mesmo desespero de Mike, pela mesma situação de Mike. Porque eu já vou entrar mais pra frente, já vou adiantando que tem gente que acha que tem gente que tira a própria vida por achar que é mimimi, mas enfim, mais pra frente vocês vão entender um pouquinho melhor, né? Tem gente que já entende um pouco mais a fundo sobre o assunto, mas é sempre muito importante falar, né? Falar sobre. É um assunto delicado? É um assunto delicado. Para muitos, até mesmo é um assunto meio chato, sabe? É por essa questão que eu vejo necessidade de falar, porque
é um assunto sério, um assunto que não dá pra deixar pra lá, né? Não é nenhuma bobagem, não é frescura. E agora eu vou começar a falar de números. Por que eu deixei mais pro final para falar de números? Porque falar de números é delicado. Tem gente que fica pressionado com números, porque números normalmente costuma espantar, tá certo? Então, a primeira curiosidade que envolve números, né, sobre o Setembro Amarelo é que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos aqui no Brasil. Sim, 12 mil suicídios. É um número muito alto. E aí, a quinta curiosidade é que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, como por exemplo depressão, transtorno bipolar ou até mesmo abuso de substâncias, tá certo? E aí é que vem um outro detalhe delicado, né? Que é falar de transtornos mentais, quando se trata de depressão. E aí, é por isso que tem gente que eu falei anteriormente, que tem gente que acha que é mimimi, tem gente que acha que falar de depressão em específico é besteira, que tem gente que fala, ai, mas vai passar, é besteira, é falta de Deus. Não, né? Nunca será falta de Deus, nunca será mimimi. E é um assunto sério que precisa ser falado. E é por isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca julgue alguém que esteja dando indícios de depressão. Nunca, em hipótese alguma, fale que é frescura ou que é mimimi, ou que muito menos que seja falta de Deus. E eu peço também que, se você, obviamente, se você tem depressão, procure ajuda, ou se você suspeita de depressão, procure alguma ajuda psiquiatra, terapêutica. E se você sabe de alguém que está passando por essa situação, não julgue, ajude, ao invés de julgar, tá? É muito importante, ainda mais nesse cenário que nós estamos nos encontrando. Tem muita gente que está descobrindo a empatia só no cenário de tragédia, no cenário que nós estamos de pandemia, que somos obrigados a nos conectar com si mesmo, e as pessoas estão descobrindo a empatia, resolveram descobrir que existe a empatia. Então, que sejamos mais empáticos, que nos colocamos cada vez mais no lugar do outro, porque ninguém merece conviver com pessoas que nos julgam, conviver com pessoas que tratam problemas sérios como isso vai passar, isso é momentâneo, ou que é mimimi da parte daquele que está sentindo na pele, seja a depressão, ou seja transtorno bipolar, tá certo? Ajudar mais e julgar menos, né? Não deveria nem julgar, ter o julgamento, tá? Mas a próxima curiosidade, mais conhecido também como sexta curiosidade, que não é tão curiosidade assim, né? Que eu falo curiosidade
para ficar melhor, para me expressar. Que são dados, na verdade, né? Porque 12 mil casos de suicídio no ano são dados. 96,8% dos casos tem a ver com transtornos mentais. Então são dados, não são curiosidades, né? É um pouco dos dois, é uma curiosidade meio dado, né? São dados. Não é para serem tratados, para serem vistos como, deixa pra lá, é só uma fase, não são para ser vistos. Eu peço desculpa por estar apresentando esses dados para vocês. São dados pesados, porém são dados verídicos. São 12 mil histórias de suicídio. São 96,8% de histórias que envolvem depressão, que envolvem transtornos, que envolvem bipolaridade ou qualquer outro transtorno, né? Então não é para ver como brincadeira, não é para ver como frescura, muito menos para ver como falta de Deus, porque não é, tá? E muitas das vezes a depressão ela começa em casa. Começa com problemas que para muitos pode ser visto como fútil, pode ser visto por conta de, para muitos pode ser uma coisa pequena, mas para aquela pessoa é grandiosa. Como, por exemplo, uma perda de alguém, de algum familiar, de algum parente, alguma pessoa próxima. Então pode começar por aí, pode começar também por conta de atitudes tóxicas de pessoas próximas, né? A gente vê um caso muito clássico numa série que é os 13 porquês, né? Onde a menina, a principal, né? Ela faz as fitas, as gravações das fitas e conta do porquê que ela tirou sua própria vida. E muitas das vezes as pessoas se perguntaram por que eu estou nessa fita, o que se surpreendem do porquê que ela conta, por que essa pessoa feriu. Então, como eu já falei, menos julgamento, mais atenção nas demonstrações de atitudes, nas demonstrações dos pequenos detalhes que essa pessoa próxima está te dando, né? Enfim, um outro tópico que eu quero trazer é que, de acordo com o número oficial, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, né? Isso em média, causando mais mortes que até mesmo a AIDS ou qualquer outro tipo de câncer, né? Não é mimimi, não é frescuras, são casos, são 32 brasileiros por dia que acabam tirando sua própria vida e isso acaba causando mais morte que até mesmo AIDS ou qualquer outro tipo de câncer, tá? Um outro fato é que, de acordo com a OMS de 2014, o Brasil está em 8º lugar em países com maior número de suicídio, né? Isso atrás de Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Sim, 8º.
E não é porque estamos em oitavo que a gente tem que se vangloriar, dizer, nossa, ai, mas é só oitavo, né? Que bom que estamos em oitavo, que bom que não estamos em primeiro lugar. Não deveria ser assim. Por quê? Porque nesse cenário que nós estamos é muito fácil, tem muito mais motivos para as pessoas entrarem em depressão, tirarem as suas próprias vidas. Tem muito mais motivos e é muito mais fácil desse ranking aumentar, né? De sair do oitavo lugar e sei lá, para quinto, para quarto lugar ou até mesmo para primeiro. É triste, é uma coisa triste de se falar, mas é uma verdade que é necessária ser falada, porque se faz necessário combater cada vez mais o suicídio, tá? E para esse vídeo não acabar ficando tão extenso, eu vou falar uma última curiosidade e eu vou trazer num próximo vídeo mitos e verdades sobre o mês amarelo, sobre o setembro amarelo. E a última curiosidade é que o Rio Grande do Sul tem a maior taxa, com 10,2 suicídios por 100 mil habitantes. É muita gente, porque são 10,2 suicídios. 10,2 por 100 mil habitantes. Bom, eu vou deixar o print para vocês acompanharem a tabela de regiões, tá, do Brasil de suicídio. Sim, eu vou fazer isso. É chocante? É chocante. Mas se faz necessário por questões de conhecimento. Bom, como eu falei anteriormente, para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou fazer uma parte 2 trazendo mitos e verdades sobre o mês amarelo, né? E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo e